Bem-vindos a mais uma edição do Falar Informal. Hoje sobre as fake news, a desinformação e os perigos da era digital. Eu sou Zé Pedro Feira e comigo tenho Manuel António Ribeiro, Presidente da Margai, e Catarina Martins, socióloga. E para começar, eu perguntava aqui a Catarina Martins que sociedade é esta que temos atualmente, com tanta tecnologia, com todos os perigos, com todos os benefícios também. Como é que é a sociedade atual? Temos uma sociedade mergulhada na informação, mergulhada em formas de comunicar que estão propagadas por todos os sítios. Pensarmos em alguma das nossas ações sem ter por base esta comunicação e sem ter por base estas redes que são criadas de tecnologia é quase impensável nos dias de hoje. Temos uma sociedade extremamente dependente do acesso à informação e não podemos fugir a ela, não é? Esta sociedade, a meu ver, é uma sociedade com algumas dificuldades em conseguir lidar com esta informação tão livre e com um acesso tão amplo, mas é uma sociedade que também consegue reconhecer as suas mais-valias e tentar aplicá-las no seu dia-a-dia de uma forma vantajosa. Os perigos estão lá, vão estar sempre. Em qualquer tema que possamos abordar, vamos sempre analisar as vantagens e as desvantagens, mas é importante vermos também as mais-valias que hoje em dia nós temos acesso e que há 20, 30, 40 anos seriam impensáveis. Não tinha. António Ribeiro, Catarina Martins falava-nos numa sociedade mergulhada na informação, mas depois é preciso escrutinar essa mesma informação. Temos muita desinformação também no meio desta informação. Como é que vê este tema? É um tema que afeta, digamos, é um desafio para a sociedade muito bom. Que serve uma sociedade ter um determinado instrumento se esse instrumento causa prejuízo em algumas situações devastadoras. Nós tivemos, por exemplo, a eleição do potência mundial, do presidente da potência mundial, para os Estados Unidos, que tem uma forte ligação às fake news. Ou seja, foi usada a tecnologia, que a Catarina falou muito bem, da importância que traz para a sociedade, mas quando ela é usada com um intuito, diria maligno, mas não ocorre o termo, pode afetar, diria dramaticamente a sociedade ou a comunidade. O grande desafio aqui, como é óbvio, é descortinar, descobrir o que é que está por trás. Que necessidade, o porquê de existir fake news, o porquê. Elas existem, quem De certa forma toda, sempre houve a mentira. No fundo, a fake news é a mentira divulgada de uma forma mais eficaz. Esse é o desafio. Ou seja, no passado a mentira muito bem existia, só que a propagação dessa mentira tinha um impacto muito menor. Porquê que tinha um impacto muito menor? Porque também o alcance da forma de dizer essa tal mentira era pequeno. Hoje não. Hoje, a velocidade com que é transmitida uma informação, e ela é benéfica quando é uma informação útil, quando é uma informação positiva, quando é uma informação que vai causar dezenas, centenas, milhares de pessoas benefício, mas a velocidade é a mesma também para dizer algo que é prejudicial, nomeadamente a mentira. Ora, qual é o grande desafio? O desafio aqui é criar, e agora permitam, se existe, nós temos outras autoridades, a PSP, a GNR e outras, em que existe a divisão de trânsito, existe a divisão de investigação criminal. Ora, se calhar está na hora, digo eu, de haver uma autoridade diria até específica nesta área, porque é urgente. Depois desta área divergem para outras, que depois todo o ato
que se esconde atrás das fake news e outras formas de usar a tecnologia para desvios, para retirar dinheiro de contas, de fazer a burla informática, das mais usadas atualmente. ou seja, tudo isso. Ora, se calhar faz sentido, nesta altura, existir um policiamento, uma força policial devidamente habilitada, porque estamos a falar com pessoas em que por trás desta informática, desta tecnologia, tem um know-how enorme, acima da média. Ora, é preciso também... Curiosamente não querem usar para o bem. Ou seja, é por isso que eu dizia há um bocadinho, um dos grandes desafios é saber descobrir... Quanto ao problema da rentabilidade da desinformação digital. Porque pessoas com esta capacidade teriam ordenados simpáticos, para não dizer ordenados excelentes, e mesmo assim preferem estar a usar para o mal. Portanto, as duas, ou são pessoas mal formadas de raiz, que toda a vida ou bons e maus, ou são pessoas que ganham muito bem a fazer isso. Ora, se calhar, deve andar muito próximo disso, porque imaginemos quem conseguiu eleger, vou pegar um caso, este caso, mas fake news há em todo lado e com impactos distintos. Mas, por exemplo, pegar um exemplo de Donald Trump. Quem conseguiu eleger, enquanto ele foi presidente, provavelmente devem ter tido impactos consideráveis a seu favor. Por isso, o importante é haver, e tem que existir, eu não tenho dúvidas que no futuro vai existir, porque o impacto que isto tem na sociedade é assustador. Reparem, nós podemos dizer, inclusive, e pegando novamente este exemplo, enquanto foi no mandato de Donald Trump, veja o próprio mundo, porque tem sempre uma referência para os Estados Unidos, como potência, o próprio mundo esteve em escuta, entre aspas, em sufrágio, o facto de existir um líder dessa natureza. E até se deram passos atrás, nomeadamente, falo sobre as alterações climáticas, sobre outras matérias que, se existissem uma outra pessoa à frente dos destinos dos Estados Unidos, provavelmente teríamos adiantado em ambas matérias. Vejam, quando eu falo que é dramático, muitas das vezes, ações e determinadas causas por fake news, esta é uma delas. Mas depois cada sociedade, em cada comunidade, elas têm o próprio impacto. E a dimensão é de cada um. Por isso é importante começar a preparar. A primeira questão, na minha opinião, é legislação, ou seja, colocar a legislação para colocar regras, essas regras serem regras apertadíssimas. A escola, fundamental a escola também ter aqui um papel pedagógico para que os jovens saibam lidar com as tecnologias e depois, quando estiverem no mundo do trabalho e aptos a fazer a sua caminhada, poderem ser monitorizados e verificados por autoridades e pelas leis que têm que ser feitas. Ana Martins, entre o DEV e o haver, que sociedade é que temos? Ninguém tem dúvidas dos benefícios da tecnologia, mas ao mesmo tempo temos uma sociedade altamente viciada em tecnologia. Por exemplo, as nossas crianças completamente viciadas em videojogos, em telemóveis, mas na questão dos telemóveis, em grande maioria, um vício que afetou pais, irmãos, tios, avós. É frequente agora vermos um grupo grande de pessoas e quase que a conversa à mesa é no chat em vez de ser uns para os outros. Qual é a sociedade que temos? Temos uma sociedade quase com um vazio de relações, uma sociedade com um vazio de afetos, de emoções, uma sociedade que não sabe expressar os seus sentimentos, uma sociedade que não sabe estar em termos de interação, uma sociedade que vê num ecrã a forma mais fácil, mais rápida de comunicar.
e uma sociedade talvez até com baixos níveis de literacia digital. Uma vez que o acesso é fácil, hoje em dia qualquer pessoa mais ou menos consegue comprar um telemóvel, um computador, ou pelo menos ter acesso a, mas é muito depois difícil desenvolverem estratégias e mecanismos que possamos considerar essas pessoas competentes em termos de literacia digital, ou seja, que realmente percebam o que está à sua frente, as vantagens e as desvantagens, mas principalmente aqui os riscos que pode acarretar para a vida pessoal, para a vida escolar, porque muitas vezes os jovens na escola, através destes mecanismos, acabam por potenciar o próprio insucesso escolar, para as estruturas familiares, onde as relações acabam por ser afetadas drasticamente, e aqui a importância do papel dos pais e da família em si em passar estes valores às crianças, porque nós sabemos que as nossas crianças aprendem por imitação. Se desde fases muito precoces da sua vida estão habituados a ver os pais em frente a uma televisão ou um computador, acabam por repetir esse comportamento de uma forma ingênua, ou seja, de uma forma inconsciente, sem pensarem, repetem esta ação. E esta ação, para além de não ser natural, a criança deve brincar, deve explorar a vida, deve explorar as relações, acaba por ser prejudicial também para uma futura entrada na escola e uma futura integração na própria vida em comunidade, em sociedade. Depois ainda temos o outro lado da medalha. Uma publicação pode destruir o futuro imediato e muitas vezes até um futuro a médio e longo prazo dessas mesmas crianças, dos jovens. Depois como é que se lida com isto? Sim. Depois como é que se lida com isto? Eu acho que aqui a grande importância é prevenção e tentarmos aqui fazer uma ação de prevenção junto dos nossos jovens e crianças para depois não chegarmos a estes pontos. Estas situações que são muito complicadas de gerir a nível pessoal, a nível mesmo jurídico, por assim dizer, uma vez que a monitorização, como se falava, é muito difícil de ser feita, ou seja, é muito difícil a identificação de quem está por trás destas fake news e desta desinformação. E estes riscos é impossível contabilizarmos o efeito que tem a curto e a médio prazo. São realidades que estão presentes na nossa sociedade e que assumem valores drásticos e valores que a tendência é virem a aumentar e a tornarem-se uma realidade ainda mais vincada na nossa sociedade. E para mim, a meu ver e na minha visão, é muito importante conseguirmos desenvolver estas estratégias para combater aquilo que a Organização Mundial de Saúde chama da era da infodemia. Ou seja, para além desta pandemia que todos nós hoje vivemos também uma pandemia da informação que não sabemos quais são os seus limites nem como podemos nos proteger face a eles, uma vez que temos vários focos a atuarem simultaneamente. Há uma velocidade estonteante. Mas eu comentava também que nós já falámos questões políticas, questões das pessoas, até uma empresa pode ver a sua atividade destruída e inclusive fechar por uma simples publicação maldosa. Que tudo baralhado, depois temos uma justiça que gosta ou não, é lenta, e que mesmo que se consiga, quando se faz justiça já não há forma de remediar o dano. Já fechou. Falou aqui, e bem, criarmos, para que terá que haver uma polícia para fiscalizar isso, mas se calhar nós precisamos de uma educação generalizada que permita. Está claro que não vamos conseguir agora evitar que as pessoas façam essas maldades, mas pelo menos que permita quem está a ver a tal literacia digital que nos falava a Catarina, para poder identificar o que é certo e o que é errado.
porque muitas vezes, a expressão quase popular muitas das publicações nós conseguimos apanhá-las na primeira curva, porque aquilo tem, facilmente se desmascara e desmultiplica. Como é que isto se poderá fazer? Por partes. Primeiro, é de facto que é, diria, dramático, por exemplo, numa empresa. Dramático. Ou seja, uma empresa, eu coloco nas redes sociais dizendo que os sapatos daquela sapataria são oriundas de um animal qualquer ou de uma substância qualquer e tem um cheiro, não sei o quê. O que é que origina? Origina que há ali uma retração que não, aquela loja não é aquela loja. E as pessoas não lá foram confirmar de facto. Claro. Depois pode haver, o que disse o Zé Pedro bem, eu apanho logo na cor que isto é uma mentira. Ok, mas há uma franja, há uma porcentagem, há um nicho de que, ora, a empresa já está a ser prejudicada. Porquê? Porque uma coisa é dizer que aquela sapataria tem os melhores sapatos do mundo, e até pode ter uma cena de verdade, mas as pessoas vão lá e veem, ou seja, é uma promoção positiva, uma promoção amplia a possibilidade de, outra coisa é eu denegrir, ou é eu afetar a venda, por isso pode levar facilmente muitos dos nichos empresariais à falência. E podem não, e acontecem, mas para as empresas. Agora imagino a dimensão disto. A empresa atravessa dificuldades, a iminência da falência é um passo, e agora imaginemos toda a estrutura que ali está, todos os funcionários que ali estão, que têm vidas familiares, têm os seus projetos de vida ali postos em casa, porque a empresa faliu, a empresa fecha, e agora quero voltar amanhã. Ou seja, inclusive, a idade que já não será fácil. Já não será fácil para a sua reintegração. E depois, associado a isto, temos os suicídios, inclusive, porque deixam de poder corresponder às suas responsabilidades. Acrescentar ainda, falamos agora em empresas, mas eu posso fazer esta incúria, vou usar este termo, em termos individual. Eu posso, quero um defeito de relativamente a si, ou relativamente a qualquer pessoa. Ao ponto da pessoa. E independentemente da justiça mais tarde, o rótulo já ficou. Inclusive, até a justiça pode ocorrer e a pessoa, se emocionalmente estiver instável, estiver com débil, até pode, inclusive, o suicídio também está ali à porta. Ou seja, quer dizer que é devastador, e que até não podia falar muito bem, ou seja, devastador porque a sociedade, de facto, é verdade, não tem literacia suficiente atualmente, não tem a capacidade suficiente de conseguir lidar com esta informação, com este banco de informação, com este caudal de informação, e depois não é só o caudal, é a velocidade com que este caudal de informação e desinformação ocorre. Por isso, é dramático para as empresas e é dramático para todos os cidadãos, quer sejam colaboradores e até título individual, e depois nós podemos levar isto, por exemplo, queimas na escola, por exemplo. Numa escola, eu posso criar ali lançar ali uma desconsideração de um aluno, de uma aluna, com uma facilidade brutal, e aquele aluno, aquela aluna, até, inclusive, até chegar ao ponto, não, quero mais para a escola. Porque o que disseram a meu respeito, o que foi dito a meu respeito, eu não tenho coragem para voltar mesmo que seja falso. Ou seja, o bullying ganha uma dimensão inimaginável, porque sai do corredor da escola e chega. E muitas das vezes, ficou lá. Ou seja, ao longo, ele cresce, aquele jovem cresce ao longo da vida e com aquela mazela lá. Porque de facto foi traumático e psicologicamente será muito difícil de retirar. Ultrapassou com mais um passo, menos um passo, com mais um grau, mas ficou lá. Ou seja, muitas das vezes, e por isso é que eu dizia que o mau uso das tecnologias é óbvio que há aqui um interesse por trás, não tenho dúvidas nenhuma, já tenho falado com um bocadinho muito bem. Há aqui um interesse e em alguma das situações há interesses que são muito bem pagos, para poderem fazer o que fazem, para que se publique o que se publique, para que se deturpe o que se deturpa.
mas é importante que se criem, primeiro, leis pesadas, este é o primeiro passo a ter, leis pesadas, e depois, como é óbvio, não adianta só dizer que nas autostradas só posso andar o máximo de 120 km por hora. Eu depois tenho que haver radares, tenho que haver polícia para fiscalizar, porque senão as pessoas vão andar a 140, 150, 160, 180 e por aí alguns a mais. Tem de haver fiscalização. E essa fiscalização também tem que existir nesta área o mais urgente possível, porque senão será devastador. Mas em teoria, só quando começarmos a ter notícias de gente punida por essa mesma desinformação é que conseguiremos começar a ter o benefício das ações. Porque enquanto nós não soubermos que aconteceu a alguém, ou que o gajo disse o que não devia e foi castigado por isso, a sensação de impunidade vai continuar. Falta as leis. Ou seja, falta a lei, um enquadramento legal direcionado claramente para as fake news. Tem de existir. E eu agora posso deixar aqui, digamos, a ideia, o debate, se a lei pode ser uma lei mais abrangente, ou seja, não só focar fake news, mas poder inclusive o bullying digital, a burla digital, poder aqui, digamos, criar uma lei relativamente ao mau uso das tecnologias. E punitiva, que não seja simplesmente depois uma sanção pecuniária, por vezes, mesmo eu faço determinada ação, mesmo que seja depois condenado a pagar 1 ou 2 ou 3, se eu com aquela ação até ganhei 20 ou 30 ou 40, compensam-me largamente. É necessário ter uma punição a sério que não seja simplesmente uma coisa, uma multa, uma indenização. E a acrescentar, se me disser muito bem, as leis até o legislador é uma questão de descrever artigos e fazer um enquadramento. É óbvio que eu parece que já estou a ver a dificuldade do legislador, que é isto vai bater aqui nos direitos e liberdades. Então, mas eu agora não posso exprimir, mas eu agora não posso dizer o que quiser. Há aqui uma fronteira que ela vai ter que ser escrutinada, não tenho dúvidas nenhumas, mas ela vai ter que ser feita, porque senão nós vamos continuar a ter os casos de depressão, os casos de tentativas de suicídio e até inclusive empresas a abrir falência, porque alguém se lembrou de criar aquela incúria, aquela mentira relativamente àquela empresa e que afeta o seu negócio. Martins, em relação, quando falamos dos direitos e liberdades, e o Manuel também Ribeiro falou muito bem, depois vamos desbarrar, porque as pessoas têm o direito de... Mas não está na altura, é mesmo isso, não está na altura de aprendermos, temos o dever de, e que os meus direitos acabam quando começam a limitar os seus direitos. Eu acredito que todos os nossos direitos fazem um efeito espelho, ou seja, a cada direito temos associado sempre um dever. Não podemos ter como garantido um direito sem de antemão assegurarmos também o outro nessa equação. Os direitos estão sem dúvida muitas vezes virados para o indivíduo, mas o indivíduo não vive sozinho, vivemos em comunidade. E temos que pensar que uma ação isolada que nós possamos fazer em nossa casa, no nosso quarto, num ecrã fechados, sem acesso a mais ninguém, poderá ter impactos reais na vida de uma ou de várias pessoas. E impactos esses muitas vezes incontornáveis e sem a forma de serem superados. Deveres, sim. E esses deveres, lá está, devem estar, assim como os nossos direitos, muito bem definidos nos nossos cidadãos, muito bem definidos desde fases muito jovens e devem ser perpetuados e respeitados e monitorizados. Porque, como nós falávamos, é importante a lei acompanhar as mudanças que ocorrem na era da globalização, onde tudo é muito líquido, muito rápido, não há forma de assentar e de ser avaliado. É importante termos mecanismos de avaliação
eficazes e que estejam prontos e preparados para estas situações, onde tudo evolui de uma forma muito, muito rápida. É importante pensarmos aqui na lei, é importante falarmos também no papel da escola. A escola tem um papel social extremamente importante e seria aqui uma mais-valia pensarmos num currículo mais abrangente e num currículo que pegasse nas TIC e desenvolvesse uma disciplina ligada à literacia digital. Porque uma coisa é sabermos trabalhar com o computador, operar. Sim. Outra coisa é sabermos o que é que o significado que está por detrás disso. Mas nós não temos também neste momento, e pegando os miúdos, não temos também o problema de termos crianças cada vez mais egoístas e mais egoístas no sentido com um pouco sentido de solidário para com um colega, para com um amigo, ou simplesmente para com um colega, o conhecido colega de escola. Eu digo isto ainda recentemente, todos vimos as imagens de um miúdo a ser agredido por outro e temos a imagem, portanto, temos o vídeo do telemóvel. Até acredito que tínhamos mais que um vídeo, mas não tivemos ninguém a tentar nos ajudar. E, por exemplo, mesmo a própria publicação, nós por vezes podemos fazer uma publicação abusiva com uma foto, seja manipulada, seja um vídeo editado, possivelmente, até porque toda a gente está com os telefones na mão, teremos 10 fotos ou 50 vídeos que até conseguem desmentir aquilo e provar que até foi verdade. Mas é mais fácil e hoje em dia acaba por ser mais natural os miúdos aproveitarem para se rirem uns dos outros do que para terem o cuidado de dizer é mentira e estamos a fustigar o rapaz ou a rapariga com uma mentira que não existe aqui, a verdade foi esta, eu estava lá. Sim, eu acho que isso é uma questão extremamente importante, Pedro. Na medida em que eu não consigo avaliar se agora as crianças acabam de ser mais egoístas, mais maliciosas do que antes. Porque de certeza, não é, que há 40, 50, 30 anos atrás, todos nós... Ou se calhar tem uma maior visibilidade. Todos nós brincávamos com o colega, punhamos o pionés, punhamos... Agora, era algo que morria ali, não saía dali, era uma brincadeira que pronto, acabou, e a seguir ia tudo jogar à bola. Sim, e lá está, as próprias brincadeiras que nós tínhamos não são as brincadeiras das nossas crianças e jovens, as brincadeiras que as nossas crianças e jovens estão habituados, estão confinadas àquele monitor. Jogos muitas vezes extremamente violentos, sem qualquer controle por parte dos tutores, dos pais, dos encarregados de educação, do adulto que esteja perto do jovem, da criança para monitorizar. As brincadeiras ligadas a estas tecnologias acabam por ser mais violentas e mais prejudiciais. O que depois acaba por ter um efeito na vida prática, acontecendo essas situações de bullying, de agressões que são perpetuadas nas escolas e que atualmente são um grande flagelo. Agora, acredito que essas situações estejam presentes desde sempre. Acho que a visibilidade que são dadas pelas redes sociais e pelas crianças e jovens terem acesso a essas redes sociais é que torna e levanta muito mais esta discussão. Precisamos de ter uma ação conjunta, multidisciplinar e muito virada, sim, para os adultos, mas principalmente para as crianças, pensando que a longo prazo serão elas o futuro das nossas gerações e a mudança deve ocorrer o mais rápido possível e as crianças devem ser um público-alvo para esta intervenção e para conseguirmos, de certa forma, parar esta era da desinformação. António Ribeiro, eu sei que concorda com esta parte das escolas e do papel das escolas, né, da necessidade de educar os mais novos, mas eu ficava agora num outro fator. O papel dos mídias. Por exemplo, nós estamos aqui, é muito mais se colocarmos agora online, em qualquer jornal,
que tivemos um prémio Nobel da Literatura, que aconteceu algo extremamente espetacular, uma descoberta de um cientista. A notícia vai nos obrigar a determinado texto para explicar o que se passou e se calhar vai ter uma divulgação muito curta, de forma muito lenta, porque não vai gerar interesse. Ao contrário, se colocarmos um desastre, que é uma notícia que tem um título e duas linhas, sem desvalorizar, atenção, não quero de forma alguma desvalorizar a notícia, mas vai ser uma notícia simples, porque aconteceu isto, morreram 5, ficaram 10 feridos e acabou ali a notícia. 4 ou 5 fotografias completamente extraordinárias de um desastre de alguém, né, que é aproveitado e que em 20 minutos tem um alcance extraordinário. Não deveria ser por isso os mídias a alterarem isto e a se calhar darem mais valor ao positivo que ao negativo, mesmo que isso no imediato tenha custos nos likes, nos shares, nas visualizações? Devia. A resposta é devia. Só que até dever, até chegar lá. A conversa que estamos a ver é todos os órgãos de comunicação. Se nós, um órgão de comunicação, estamos a chegar, estão a caminhar para a parte sensacionalista e vai ser o contrário. Eu confesso que eu começo a ter uma ideia de que ou melhor, não há uma inversão, não há uma inversão, mas há uma diminuição nesse sentido. Tenho essa perspectiva. Se calhar também é os males que vão sendo feitos, a própria sociedade também vai se ajustando. Mas é importante referirmos que é verdade que o sensacionalismo é o que tem um impacto. Porque as pessoas, por as mais variadas razões, têm uma aptidão porque a catástrofe tem um impacto, a desgraça tem um impacto, a infelicidade também tem um impacto. Mas tem para consumo rápido. Mas se calhar, a Catarina diz muito bem, a disciplina de TIC, que é como operacionalizar, ela já é dada e foi um grande avanço. De facto, dar ferramentas, como é que nós usamos a tecnologia. Mas também é importante e pode ser inclusive colocar esses módulos dentro da disciplina TIC, que não vejo problema nenhum, ou não quero outro. Mas é importante, porque se existir conteúdos programáticos na escola para que as nossas crianças, os nossos jovens saibam quais as consequências, qual o impacto, o quanto é prejudicial, o que acabou de dizer muito bem, há a probabilidade enorme daquelas crianças, daqueles jovens serem adultos e terem outros computadores, terem outra proteção, terem outra forma de reagir quando confrontados com estas realidades. Os mídias, todos nós, que começámos até este programa, em falar, as fake news, há um interesse aqui por trás. Claro. Há um interesse por trás. Falamos até inclusive aqui em vencimentos, churutos, etc. Aqui, como também os mídias serem correntes. Ser corrente é que de facto o impacto, então vamos para o impacto, não vamos estar aqui a falar sobre outros órgãos de comunicação social, que há uns mesmo que ali fora, se um cãozinho, ou seja, o que for, partir uma perna ou algo do género, está logo lá com a câmara a dizer um alerta, não digo as iniciais antes, mas está ali logo um alerta. Ora, isto é a forma como, mas se calhar, estão não sei quantas pessoas online a ver e veem aquilo, e veem o vídeo, etc. Ora, a minha pergunta é, se calhar, se fosse feito, olha, estava ali alguém a atravessar a rua, uma senhora idosa, por exemplo, e alguém que estava na paragem, saiu da paragem, fez um vídeo, eu estou convencido que era tão viral fazer esse gesto do que eventualmente um animal que teve uma infelicidade. Seria, não é porque o órgão de comunicação social, e dou-lhe razão aí, Zé Pedro, o órgão de comunicação social prefere usar esta, digamos, a desgraça, não é a desgraça, do que eventualmente, eu vou fazer a graça, porque tem menos impacto. Isto tem menos impacto, tem menos likes, tem menos interesse económico. Mas independentemente de shares e audiências, não devia então
por exemplo, tentar o próprio Estado dar o exemplo, usando, por exemplo, a RTP para começar a fazer um trabalho diferente. Por exemplo, a RTP2 tinha muito esse papel, mas que aos poucos tem-se também desvirtuado um bocadinho. Eu aí, já não estou de acordo, relativamente o Estado, vou pegar na RTP. A RTP não tem. Não tem. Não estou a dizer que é sensacionalista, Exatamente, não é isso, não estou a dizer. Podia melhorar, eu também tenho que podia. Mas ter alguns programas educativos. Certo. Fizessem esse trabalho. Eu quando digo não estou a falar da grelha, estou a falar da grelha, mas no sentido temos alguns podia programas. acrescentar. Sim, que acrescentem, que ensinem, para não ficarmos no fundo reduzidos ao polígrafo e pouco mais. O polígrafo até de uma televisão privada. Mas temos ali algo que ensine, que eduque a mexer, a trabalhar. Que estou certo que até teria adesão e visualização, porque no fundo ia mostrar essas mesmas publicações que as pessoas gostam de ver e depois ensinar como é que se desmultiplica aquilo e como é que se esclarece aquilo. Mas esse é o percurso. Eu sou convencido que esse é o percurso. E eu acho que mais dia menos dia as próprias, e aliás, falou no programa, já existe no canal de televisão o polígrafo. Repara, veja a necessidade de explicar o que é uma fake news, ou seja, explicar o que é que é, só que tem a expressão que tem num peso enorme de programas do canal. Mas repara, o próprio canal também já tem essa visão. Mas eu quando falava era, em vez de termos ali um programa que nos diz o que é verdadeiro e o que é falso, temos um programa que ensina a saber o que é verdadeiro e o que é falso. Também. Ou seja, tudo isto, quer a escola, quer a sociedade em geral, todos nós temos que trabalhar com o intuito, e até digo mais, em casa. Nós não temos que delegar só nos outros. Todos nós temos o nosso papel. Nós, enquanto cidadãos comuns, enquanto empresários, enquanto líderes, enquanto responsáveis por canal de televisão, por exemplo, seja o que for, nós temos e podemos dar um contributo. Mas temos que o dar não é uma forma teórica. Nós temos que o dar efetivamente. Nós temos que chegar a casa e pousar o nosso telefone e ter uma conversa com os nossos filhos, por exemplo. Vocês já repararam o perigo quando vocês usam essas tecnologias? Hoje, se calhar questionamos, nós vemos em alguns casos, não é em todos, mas em muitos deles, a família está o pai com o telefone, está a mãe com o telefone, está o filho com o telefone, e se houver mais filhos, cada um com o telefone. Mas isto é em casa e a gente vai a um restaurante igual. Ou seja, é importante que todos nós possamos contribuir. É óbvio que tocou num que tem um impacto brutal, que é a comunicação social. Quer dizer, vou usar o ecrã tem um impacto, e a Catarina há um bocadinho dizia que a sociedade está formatada hoje para que é fácil eu obter informação. É ao ecrã, vou ao telemóvel, vou ao tablet, vou à televisão, e aquela informação, o que aparece ali para mim é que é fidedigno. Parece que aquilo ali é que não é como o professor ensinou, ou a minha professora me ensinaram. Não, é o que está ali, é que veio aqui no telefone. E é preciso desmontar isso, é preciso desmistificar isso. É um trabalho que toda a sociedade tem que fazer, começando na escola e depois indo um trabalho. E a própria escola, vamos falar para a própria escola, a escola na área da comunicação. A escola na área da comunicação, quando saem de lá os profissionais, os jornalistas e outros também podem e devem já vir com outra formação para que quando estão no seu mercado de trabalho poderem fazer diferente. Este é que é o grande desafio. Martins, depois temos agora outro fator que das escolas que normalmente têm os mais novos. Hoje em dia temos depois as profissões dos youtubers, as influencers, uma fama rápida, fácil, que traz rentabilidade e que parece um mar de rosas. Um jovem facilmente para ser youtuber ou influencer, ou uma miúda que quer uma fotografia mais ousada porque quer construir muitos likes, muitas vezes está a tentar uma coisa e pode se transformar em outra completamente diferente, que vai dar origem ao bullying, ao gozo, à humilhação. Qual é o papel dos pais e da escola para tentar impedir isto? Não temos que ter muito cuidado e ter também muita atenção a informar, a explicar às nossas crianças, aos nossos jovens,
que essa vida fácil e essa fama fácil não existe, ou melhor, pode existir, mas numa porcentagem ínfima, e que nós somos 10 milhões de pessoas no nosso país, que 3 ou 4 que o consigam, está muito longe de ser uma generalidade. Ou seja, esta toda desinformação passa uma ideia, uma ilusão de vidas perfeitas, de um corpo perfeito, uma profissão perfeita, de uma família perfeita, ou seja, toda uma ilusão que nós Num sabemos vídeo editado e que não existe. que Num vídeo editado e que não sim, existe. com todos os filtros que possamos aplicar, Todas as cores. todos os recortes, todos os ajustes, torna aquela imagem perfeita, que está à distância de um clique. E quem vê essa imagem, quem quer comprar essa imagem, é muito fácil cair neste enredo do facilitismo. Neste caso, os youtubers e as bloggers acabam, incentivar o empreendedorismo é uma coisa boa que os nossos jovens devem fazer. Agora, vender essas ilusões, que acabam por ser ilusões, é prejudicial para os nossos jovens, e é importante aqui esta comunicação com as nossas crianças e com os nossos jovens. E essa comunicação deve ser feita desta forma que nós estamos a fazer aqui: debater, perguntar, explicar, dar a entender que esta situação é normal as nossas crianças e jovens sentirem-se perdidos neste mar de informação que estão mergulhados. É normal. É uma realidade nova também para muitos pais que cresceram num contexto completamente diferente. Ou seja, Muitas vezes sem capacidade para acompanhar. Para acompanhar, sem dúvida. É muito fácil nós vermos o próprio filho ou o próprio neto a ensinar ao pai ou à mãe como usar o que é, o que não é. Acho que automaticamente também consegue esconder do pai e da mãe o que quiser com facilidade. Sem dúvida. Acabar por mostrar aquilo que se possa ser mostrado, mas também têm depois acesso a redes que possam vir a ser prejudiciais, que depois os pais acabam por não ter esse acesso tão generalizado. Por isso é importante, enquanto pais, também haver este trabalho de procurar informarem-se, e aqui a educação, os dois chavões, educação e formação. É importante pararmos, falarmos com os nossos filhos, percebermos que muitas vezes eles vão saber mais até do que nós, mas explicar que é normal eles sentirem-se mergulhados nesta informação, e é importante eles criarem estas defesas e muitas vezes numa ação quase como família construir estas regras e limites. Porque sem elas, sem termos bem definidos os limites de acesso, a que podemos aceder, o que é informação correta e viável do que não é importante estabelecermos estes limites e estarem bem definidos. Porque senão será muito fácil criarmos e cairmos neste vazio de conteúdo, onde os títulos, as letras gordas, como se diz, as imagens das vidas perfeitas, serão de fácil acesso. Um dos problemas não será também esse. Lemos o título, mas não lemos a notícia. Sim. Lemos um título... Um título que é feito para captar a atenção e que por vezes tem pouco a ver com o conteúdo que tem mesmo. Um título que é muitas vezes criado para um clique e que depois, quando vamos ver o corpo da notícia, em termos de conteúdo, nós não temos ali qualquer sumo para ser exprimido, sim. E é por isso que é muito importante nesta questão da desinformação e da educação os próprios pais e educadores apelarem quando lemos uma notícia, lemos para além dos títulos, verificarmos a fonte, ou seja, se são fontes credíveis, que estão muitas vezes certificadas ou não. E mesmo quando recebemos um e-mail, todos nós já recebemos e-mails que parece que vêm de uma fonte fidedigna, mas se formos mesmo ver quem o enviou, é uma coisa impensável e que não tem nada a ver. Os e-mails, as mensagens que recebemos,
às vezes associadas a companhias, a empresas fidedignas, e depois quando vamos a ver são formas de burla, formas de informação. Por isso é muito importante esta avaliação da fonte, a avaliação do autor, da data da própria notícia, dos canais que reproduziram ou não, e fazer esta ação conjunta, quase uma ação nossa, de sermos nós, enquanto cidadãos, prevenir-nos e fazermos uma seleção de qual o caminho por onde devemos seguir. Ou seja, esta ação deve ser nossa, porque a informação está ao dispor de todas as formas e efeitos. António Ribeiro, percebendo que tivemos aqui um período pandémico que colocou tudo em suspenso, portanto, a pandemia teve que ser a prioridade máxima de todos. Confinados? Sim, confinados, mas sobretudo depois do efeito Trump, e já falou aqui de alguns prejuízos do efeito Trump, não deveria ter havido vontade política também para trazer mais, de uma forma vincada e assertiva para o debate, esta resolução, o criar leis, o criar até ações de prevenção, não deveria ter havido uma atenção com isto, é que Trump estava longe, afetou-nos indiretamente, não é uma coisa que acontecesse, mas amanhã pode ser cá dentro. Pode ser comigo, pode ser consigo, pode ser com qualquer um de nós. Portanto, com tantos exemplos, isto já não era de estarmos a discutir a sério, de estar a fazer alguma coisa. Parece que andamos sempre aqui, fala-se. Até vi uma brincadeira na televisão antigamente que era fala, mas no fundo não faz nada. Assim, eu, se não estou em erro, em 2016 participei na Assembleia da República já num debate sobre este tema, com deputados, com órgãos de comunicação nacionais, regionais. Já na altura discutiu-se isto tudo, passam 5 ou 6 anos e o que é que temos? Não temos nada e continuamos sem ter nada e não está. Estou em crer que, sem conhecer este momento ao pormenor, mas quer dizer que nenhum programa eleitoral tem nada a este respeito. Eu também não conheço todos os programas eleitorais e também tenho sérias dúvidas. Mas, de facto, é uma vantagem pertinente, porque, e, com todo respeito, não me sinto superdotado, com todo respeito para a Catarina também sempre, mas a Pedro, eu acho que o que nós estamos aqui a falar, acho que a grande maioria da sociedade tem este, só que a sociedade não é ela que vai legislar. É de facto o poder político que tem que ter esse. Já não seremos primeiros, na Europa já, inclusive em Itália, já há legislação relativamente a este tipo de crime. Eu estou convencido que, como existiu há muitos anos atrás, porque o crime começou a existir porque começou a roubar-se, uns roubavam, uns maltratavam, e foi começando a construir polícias, foi construindo, dando respostas em termos de lei digamos, a esses atos. Estamos a falar do mundo real. Mas nós temos que pegar neste formato e levá-lo para o mundo digital. Não há dúvidas. Porque aquele criminoso que foi acusado, desde que começou, roubou a primeira laranja, ou a primeira maçã, ou o vizinho, ou depois a seguir roubou um carro, depois a seguir assaltou um banco, depois a seguir. O crime também nasceu em algum lado, existiu, e começou a crescer a uma escala. E a sociedade deu respostas, com vários tipos de polícia, com várias ações penais, código penais, códigos penais, etc. Mas, agora, é urgente que esse outro mundo, que é o mundo digital, que está por trás, eu diria, o mundo dos bits, é preciso também criar regras, essas leis, esse policiamento, para que a sociedade possa estar protegida. O crime, inclusive, é agravado, porque se eu aqui lançar determinada injúria dentro desta sala, que ficaria a injúria ao conhecimento daqui da Catarina Martins, e com pouco alcance, para a nossa Câmara a injúria chega ao mundo inteiro, se correr por aí.
Portanto, o crime digital tem inclusive que ser agravado face a grande parte dos crimes online. Tem de ser, é urgente que queremos que se faça e, estou agora respondendo à sua pergunta, a vontade política não existiu. Não existiu porque se existiu. E não existiu. Simplesmente não me parece ser um assunto muito complicado de fazer. Complicado não no consigo. sentido, não é um assunto que Mas- gere grandes contrassensos. Mas permita-me, aqui a questão não é ser complicado, não é complicado. Isso não é sempre um governo que tem que gerir os destinos do país, tem que legislar relativamente a como regular a desinformação e não tem como regular. A minha questão aqui não é uma dificuldade. Aqui a minha questão é a intenção, a vontade de. E eu diria que não houve vontade política. Estava a dizer que participou num debate em 2016. Nós já vamos em 2022. Ou seja, descontando a pandemia. Ou seja, estamos em 6 anos. 6 anos depois, ainda não há legislação. Ora, é preciso mais 6 anos? Serão praticados atos que ficarão na sociedade, que já ficaram e outros continuam a ficar com marcas devastadoras. É importante, primeiro, não houve uma vontade e eu até diria mais. E ontem ouvimos um debate entre os dois candidatos a primeiro-ministro e em nenhum nem de um nem do outro eu vi a falar sobre um tema destes que é crucial. Mas eu não ouvi e também não tive a oportunidade de ler quer o programa político de um, quer o programa do outro, e também não tem nada sobre esse aspecto. Que eu repito que é um aspecto fundamental, não só na desinformação, nas fake news, mas tudo o que está aqui derivado, que é o mau uso das tecnologias, que é urgente Como disse bem, vigilar. pode inclusive matar sem dar o tiro. Exatamente. Ou criar danos para toda a vida. António Ribeiro, Catarina Martins, muito obrigado pela presença aos dois e a si que nos está a ouvir, mais uma vez obrigado por ter estado connosco e uma boa noite.